estamos começando então mais um bate-papo, resenha, chama como você quiser, aí com mais um amigo de estrada, de caminhada que o futebol nos deu. E começar aí com boa noite para ti aí, né? Aqui é boa tarde ainda, Boa são tarde, boa 15 tarde. horas. Então já aproveita, tá? São 15 horas, já vai explicando aí para a galera quem tu és, que tu faz, onde está. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui nesse bate-papo, nessa resenha com você, professor Ricardo. Quem fala é Rodrigo, mais conhecido como Zico. Falo da Bélgica. Como disse, estou 5 horas a mais do horário do Brasil. Atualmente sou treinador da equipe do Futsal Team Charleroi, uma equipe da primeira divisão do campeonato belga. Atual campeã, devido ao Covid, a competição nacional não chegou até o fim, e como estávamos em primeiros, fomos declarados campeões belgas da temporada 2019-2020, e também trabalho no futebol de campo na iniciação. Estava no clube que chama Futebol Gerpini, que trabalhava com as categorias sub-10, e para a próxima temporada, que começa agora no mês de agosto, estarei num clube chamado Sporting Clube Charleroi, que disputa a primeira divisão do campeonato belga, foi terceira colocada nessa última temporada, e vou estar trabalhando com as categorias menores, sub-9, sub-8 e sub-7. Este é o Zico da atualidade. Que isso, hein? Que moral. A gente só vai levando o nível aqui das conversas. Como eu conversei contigo, né? A gente viu tanta gente desejando ir pro futebol, tanta gente que sonha, né? Tantos pais que sonham ver o filho jogador, tantos rapazes, e sempre tem as dúvidas, né? De como fazer o caminho. E aí, poxa, Deus nos deu a oportunidade de conhecer tanta gente que já está aí fazendo tanta coisa, então, tantos lugares diferentes. Muito melhor é contar essas histórias e isso, com certeza, vai dar rumo para aqueles que desejam ingressar ou de repente mudar o caminho que estão seguindo, né? Antes de mais nada, pedir para o pessoal aí já se inscrever na página também, dar um like, ajudar a gente aí, porque quanto mais essas histórias alcançarem mais pessoas, de repente mais pessoas vão ser ajudadas aí na caminhada, né? Você estava falando, você mora aí com família, como é que é essa questão para trabalhar com o futebol aí? Dá essas possibilidades de estar junto com a família, como é que é? Eu cheguei aqui em 2001 e no primeiro ano eu ainda não era casado, já estava com a minha esposa, na época era a namorada. Então, no primeiro ano eu vim sozinho, e quando eu renovei o contrato, uma das minhas exigências foi que eu viesse junto com minha na época, namorada, que viria a ser minha esposa. Hoje em dia, sou casado, estou com a minha esposa já fazem 22 anos, desde 98 que nós estamos juntos, e temos 2 filhos. Tenho o Enzo, com 13 anos, que é goleiro de futsal, mas já passou pelo futebol de campo, já fez outros esportes, como judô, capoeira, natação. E tem a Nicole, de 9 anos, que também joga futebol e futsal, já fez também outros esportes, como ginástica e natação. Então, hoje em dia, eu moro com a família aqui, e eu acho que é muito importante estarem aqui. Minha esposa, principalmente, ela abdicou da vida dela, já fazem alguns anos, para viver a minha vida. Então, ela é psicóloga formada, largou um bom emprego, largou a família no Brasil e nunca exerceu a profissão dela aqui. Sempre foi meu braço direito, minha parceira, para que eu pudesse seguir minha carreira da forma mais tranquila, sem ter todas as preocupações que eu teria se minha família não estivesse presente, principalmente minha esposa. Legal. E falou que tua filha joga aí.
Eu acho que isso é uma tendência nossa, né, treinadores que têm filhas, as filhas acabar acompanhando, a minha também bate a bolinha dela lá. Mas como é que é a realidade aí? Tem a categorias femininas, é forte, tem espaço, como é que é? A minha filha é um caso, não sei se eu posso dizer, diferente, porque ela é muito talentosa. E aqui não existe competições só para meninas antes dos 13 anos, tanto no futsal quanto no futebol. Já tentaram, mas devido ao número insuficiente de garotas, de meninas, então eles adaptam. Então, aqui acontece da seguinte forma: a menina que é nascida em 2011, é o caso da minha filha, ela tem uma brecha, não é uma brecha, fizeram um regulamento que ela pode jogar na categoria abaixo. Então, as de 2011 podem jogar na categoria de 2012. Não foi o caso da minha. Por ela ter um gabarito físico, um porte físico avantajado, ela é grande para a idade dela. Além do mais, ela é talentosa, desde pequenininha ela jogou com os meninos da categoria dela. E, às vezes, até na categoria acima. Mas a Europa, o futebol feminino, ele está sendo muito incentivado pela UEFA. Aqui na Bélgica não é diferente. Então, são várias ações que a Federação Belga faz para promover o futebol feminino. Eu acompanho muito, principalmente pela minha filha, e ela faz parte de um projeto aqui que chama Jovens Talentos. Que é o Jovens Talentos? Eles já fazem 2 anos que eles selecionaram cerca de aproximadamente 40 meninas entre 8 e 11 anos, e eles têm encontro mensais no que seria a CBF brasileira, no Centro de Treinamento de Futebol Belga, onde os treinadores da Bélgica ficam monitorando essas meninas. Por quê? Eles já estão prospectando a seleção feminina belga de 2030. Oh. Então, escolheram essa faixa etária, que em 2030 essas meninas vão estar entre seus 20 e 24 anos, e podem ser que algumas delas possam integrar essa seleção nacional. Então, eu acompanho muito e tem muito talento aqui, mas espalhado pelos diversos estados, pelas diversas regiões belgas. Foi mais ou menos o que eles fizeram com o futebol também? Não, no futebol ele foi diferente. O futebol, na verdade, essa geração belga, que hoje em dia tem se falado muito dela, né, já faz alguns anos, o processo começou em 2000. A Bélgica ela sediou a Eurocopa de 2000 juntamente com a Holanda. E ela não passou da primeira fase. E isso promoveu estudos dentro da federação que alguma coisa estava errada. E eles atacaram a base da pirâmide, eles investiram na capacitação de treinadores, em metodologias de treinos, não somente para a seleção, mas para a Bélgica toda. Então, hoje em dia, tanto a parte holandesa quanto a parte francesa, eles têm diretrizes que vêm da Federação Belga para as diversas faixas etárias. Isso, com certeza, ajudou muito essa geração que hoje está aí despontando no futebol mundial, esses jogadores belgas. Tá, depois a gente volta nesse assunto que tá bem interessante. Eu queria que tu contasse um pouquinho o teu início, como é que tu começou no futebol, onde foi clube, escola, como é que foi os primeiros passos? Voltamos na década de 80, eu tenho 44 anos, então sou nascido em 1976, sou natural de Belo Horizonte. E no bairro onde meus pais moram até hoje, início da década de 80, né? Final da década de 70, eu tinha meus 5, 6 anos,
o futebol brasileiro era aquela famosa seleção de 82, do Tele Santana, e os grandes craques do Brasil, a maioria jogava no Brasil. Então, eu comecei a ser um apaixonado por futebol dessa época. Na rua da casa dos meus pais, coincidentemente, tinha uma quadra de futsal e eu não saía dessa quadra. Como o Flamengo era uma equipe que estava em evidência, né, no início da década de 80, eu só andava com a camisa do Flamengo, número 10, porque o Zico era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil na época, ou então com a camisa amarela de goleiro, que era o goleiro do Flamengo, usava uma camisa amarela. Sim, eu lembro. E ficava jogando bola lá nessa quadra, junto com os outros meninos da minha idade, e eu era o melhor, eu despontava. E sempre com a camisa 10, todo mundo começava a falar, o Ziquinho, o Ziquinho, o Ziquinho. Meu apelido hoje, Zico, vem dessa época. E aí, numa dessas peladas no futebol de rua, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu comecei no futebol de rua. Então, foi como a maioria dos brasileiros começam, né? Hoje em dia, menos devido a várias situações que a sociedade atravessa, como violência, e perdemos esses espaços que a gente tinha, né, antigamente, né? Onde tinham quadras ou praças, hoje em dia são prédios, né? E numa dessas eu tive um convite para ir fazer um teste numa equipe de futsal, no Cruzeiro, inclusive. Isso foi em 86, eu tinha 9 para 10 anos. E aí fui fazer o teste no Cruzeiro e fiz o teste na quarta-feira. No sábado eu já estava jogando, estreando no futsal. Isso foi na época, as nomenclaturas eram diferentes de hoje em dia. Hoje em dia sub-11, sub-13, sub-15. Na época eu era pré-mirim. E aí fiquei no Cruzeiro, no futsal. No segundo ano de mirim eu fui para uma outra equipe tradicional em Belo Horizonte, o Olímpico Clube. E em 88 eu resolvi tentar jogar futebol de campo também. Aí eu conciliava futebol de campo com futsal. Jogava futebol de campo no Clube Atlético Mineiro, nas escolinhas, pré-infantil na época. E eu era da equipe infantil do Promove, da Associação Atlética Promove. E depois de um ano, o futebol, mais ou menos, por uma grande maioria, deixa o futebol, mas jogávamos num campo grande, eu não encostava na bola quase nada. Ficava, sei lá, jogos de 40 minutos, eu encostava na bola 3 vezes e ainda ia substituído. E no futsal, em 10 minutos, eu fazia 10 gols, encostava na bola sei lá quantas vezes. Falei com meu pai, quero ficar só no futsal, não quero mais futebol. E aí dediquei só ao futsal com exclusividade. Tinha quantos anos nessa época? De 88 eu tinha 11 para 12 anos, 12 para 13. E aí fiquei nessa equipe até 91 e foi um divisor de águas, vamos dizer, na minha vida nas minhas categorias de base, porque acabou-se a categoria infanto-juvenil em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque não tinha número de participantes, e quem saiu do infanto, eu era infanto ainda, primeiro ano de infanto, se viu na obrigação de jogar ou no juvenil ou parar. Graças a Deus eu tive qualidade e fiquei numa equipe juvenil. Foi minha primeira passagem pelo Minas Tênis Clube, equipe tradicional de Belo Horizonte, em 92. E sendo infanto ainda, tive a chance de começar a treinar no adulto. Às vezes faltava alguém, aí o treinador na época, professor Marcos Braga, chamava alguns do juvenil, e eu até um ano antes, ou 6 meses antes, estava na arquibancada batendo palma para aqueles meus ídolos. Nesse ano eu estava dentro da quadra treinando com meus ídolos. Treinava pouco, treinava 2 minutos, 3 minutos, mas só de estar no mesmo ambiente deles era assim, coisa que eu não imaginava aos meus 15, 16 anos. E aí ganhei experiência. Não era só o jogar, né? Era estar junto, as conversas, sentir essa...
Na verdade, eu não tinha nem essas conversas, mas só de estar ali do lado dos caras que você Então, pagava tá, para tá ver sentindo essa... e de repente tá no mesmo grupo e às vezes entrando, às vezes fazendo besteira, porque eu tinha 15 anos, os caras tinham Sim, 28 com participação em tudo enquanto era competição nacional, mas chegou o fim do ano, tive algumas participações com eles dentro de jogos oficiais e no outro ano, por uma estratégia do meu pai, vamos dizer assim, eu troquei de time porque meu pai achava que eu tinha que aparecer no cenário brasileiro. Ou seja, eu fui para uma equipe que iria disputar o Campeonato Brasileiro. Retornei para o Olímpico e aí joguei a Taça Brasil Juvenil, que aconteceu em Santos. Tive propostas para sair na época, mas meu pai preferiu não me deixar sair, principalmente por causa dos estudos. Eu estava no meu último ano do ensino médio. Eu sempre estudei em escola pública. E aí, enfim, a males que vem para o bem, eu fiquei triste na época, porque eu tive uma proposta para receber em dólar na extinta equipe da Wimpro, que era o falecido e saudoso Milton Ziller, o Miltinho, e essa geração que estava lá na Wimpro era Vinícius, Wander Carioca, Lenísio, só era eles. essa equipe. Mas na época a gente não sabia que eles Claro. seriam os nossos ídolos, né? E aí acabou que a males que vem para bem, uma multinacional entrou no mercado futsal em Belo Horizonte, a Texaco, né? E aí formou-se uma equipe adulta, profissional, e eu tive uma proposta para receber em dólar também. E fiquei Ó, nessa equipe por 3 anos, de 94 a 96. Foi o mesmo tempo que eu entrei na universidade. Então, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. E esse período foi muito complicado para mim, porque eu tinha que conciliar os estudos de uma universidade federal, que você não escolhe os horários para estudar, com o treinamento adulto. Mas graças a essa dificuldade, em 96, eu já era adulto, fui convocado para uma seleção brasileira universitária. Nós tínhamos acabado de realizar o Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu era o capitão da equipe de Minas Gerais, da seleção universitária, e fomos vice-campeões, perdendo para Santa Catarina, e fui convocado para uma seleção brasileira. E fomos campeões mundiais com o professor Batata, de São Paulo. E aí continuei, fui para o Minas em 97, e em 98 realmente a universidade começou a pesar, a ficar complicado. Eu consegui um emprego num colégio que é referência até hoje em dia em Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio, na educação física escolar. Em 98 eu optei por priorizar os estudos e deixar o futsal um pouco de lado. Bom, continuei jogando mais de forma amadora até 2001. Em 2001 apareceu um convite, um segundo convite para vir para a Europa. Em 96, logo após sagrarmos campeões mundiais, eu já havia tido 3 convites e meu pai, mais uma vez, barrou. tesourou, porque eu estava na universidade e ele disse que eu poderia seguir meu caminho depois que eu tivesse um diploma. Na época, mais uma vez, pela segunda vez, eu fiquei chateado com meu pai, mas hoje em dia eu vejo que ele teve muita razão em não deixar eu ter seguido essas minhas vontades de adolescentes, vamos dizer, ou de um adulto sem muita experiência, que foi nos meados, na segunda oportunidade. Porque você Enfim, vê hoje, você deu certo, mas tem pessoas que estão nesse caminho e chega uma hora que simplesmente as portas fecham, né, Zico? Mas eu acho muito importante, você disse que tem a questão de nós pais, né? Porque eu também sou Sim, pai, de querer simplesmente que nossos filhos virem atletas e nós esquecemos desse outro lado. A gente esquece de um plano B para os nossos filhos, no caso de não dar certo. porque na nossa E a cabeça o chance plano é perfeito e vai dar certo, né? não vai errar, não tem Não. como errar. Meu filho é bom demais da conta, e ele é o melhor da escolinha, ou ele é o melhor do clube, e ele vai ser o próximo Neymar, o próximo Messi.
mas a gente esquece que nesse meio termo tem um período do adolescente, da criança que vira adolescente, aí tem às vezes outro interesse de namoradinha, de amizades, que às vezes os pais não estão de Não olho. tão perto, né? Não tem e aí tem um desvio nessas condutas que a gente julga ser as corretas, tem lesões que às vezes te afastam por muito tempo do campo, da quadra, e isso aí é imprevisível, você não sabe prever. E outra, e mesmo que dê certo o futebol, ou futsal, ou um outro esporte de maneira geral, ele tem uma vida útil. A vida muito útil curta, vai né? muito curta, vai até os 38, quem joga muito vai até os 40, e muitas das vezes o seu patrimônio que você consegue fazer no seu período como jogador, ele não te sustentará para o resto da sua vida. Você vai ser jogador ou vai ser alguma coisa, um atleta até os 40 anos, mas nos 40 vai acabar, mas depois dos 40 sua vida continua. Claro. E aí que está o problema, que as pessoas não se preparam para o caso de não dar certo e também não se preparam para o pós para quem deu certo. Então, nós temos que ter esse plano B. E meu pai foi muito feliz, sou extremamente agradecido que ele não deixou que eu parasse com os esportes e, ao mesmo tempo, também me guiou para que eu tivesse uma formação, no caso, se eu optasse ou se a vida não fizesse com que eu virasse atleta e tivesse no meio. Mas E voltando... vamos, só para fechar esse assunto, Claro. e também a gente vê de várias outras histórias como facilita o atleta também, o atleta que teve um estudo, que teve você está falando de um esporte hoje, por exemplo, você está aí, um treinador de alto rendimento, que você trabalha com jogada, você trabalha com padrões, com princípios, e às vezes não é fácil o entendimento para o atleta. E esse estudo também ajuda também, faz o nível do atleta se elevar dentro de quadra. Né? Não é uma questão só o estudar ou continuar se capacitando, faz que você, que como atleta, você tenha um entendimento maior também daquilo que está se passando, né? Eu acho que não é essencial, mas ajuda sim. E outra, para você não ser aquela pessoa que fora do ambiente do esporte, você só fale do esporte. Você saiba falar de outros assuntos, você tenha outros conteúdos para trocar ideia com as pessoas. Então, a gente não pode ficar só fechado, porque eu vejo, às vezes, eu vivo do futebol, e hoje em dia, celular, né? Essa geração é muito, muito ligada nesse recurso que a vida moderna nos dá, né? Sim. Mas tem que ter um algo a mais. Mas eu não gosto de estudar. Beleza, não gosto de estudar geografia, mas tem tanto curso aí, marketing digital, que você faz pela internet. Uma segunda língua, eu fico imaginando, todo mundo quer sair, o sonho de pais, de atleta, é ir para o exterior. Mas eles falam uma segunda língua? Eu vou entrar nesse assunto contigo depois. Se preocupam? Não, mas aí chega aqui, às vezes são excelentes jogadores, mas devido a uma segunda língua que dificulta a adaptação, a pessoa não dá certo. Isso nós temos exemplos vários de gente conhecida no futebol mundial. Tanto jogador como treinador, né? Claro, mas é em todo treinador e na vida cotidiana também. Alguém que tem uma oportunidade de emprego, um engenheiro que sai do Brasil, vem para o exterior, ele não fala um segundo idioma, não vou dizer que ele não vai dar errado, mas a chance dele se adaptar mais facilmente, ela é muito grande. E eu sou um exemplo vivo disso, porque meu pai também, voltando o case lá atrás, sim, desde muito cedo, ele conseguiu que os clubes me pagassem uma bolsa de inglês. Na verdade, não foi ele conseguiu. Por eu ter um talento
desde cedo, os clubes, na época, as competições estudantis entre colégios eram muito acirradas. E todo colégio te oferecia uma bolsa de estudo para você pudesse Sim, jogar por essas equipes. E comigo não foi diferente, só que por meu pai ser militar, eu estudava no colégio da Polícia Militar, o Colégio Tiradentes, em Belo Horizonte, que é um colégio muito bacana. Então, meu pai falou, vocês estão oferecendo uma bolsa de estudo para ele, mas ele já tem um colégio, é perto de casa, enfim. Mas ele gostaria de ter um curso de inglês. E aí, desde os meus 12 anos, eu fiz inglês. Na época era um absurdo, acho que hoje também é muito caro no Brasil, mas na sim. época era ainda maior, porque não tinha tanta concorrência, né? Era um CCAA, me lembro na época ainda, que era o curso que eu fazia. E eu fiz dos meus 12 anos até os 20 anos, não tão sério como eu deveria ter feito. Hoje em dia eu vejo, Sim. mas eu ia. Então, isso facilitou muito minha adaptação quando eu vim a primeira vez quando eu cheguei na Bélgica a primeira vez. E eu comento bastante que é um problema, eu acho até meio cultural nosso brasileiro, né? A gente é meio arredio a outras línguas. Eu converso aqui que a gente está lá na Ásia, num lugar bem, entre aspas, até precário, mas a gurizada toda falando 3, 4 línguas, já fala a língua a língua da, da comunidade que ele vive, fala a língua nacional, fala o inglês. E aí, quando eu comentei um dia lá para eles que o cinema aqui no Brasil, eles transformavam as falas tudo em português, né, dublado, e começaram a rir, porque eu não sei como é que é na Bélgica, mas lá não, isso não vai em inglês mesmo, com a legenda em indonésio e pronto. Eu acho que Exatamente como acontece aqui. a nossa cultura aqui no Brasil, ela prejudica um pouco isso, né? Eu acho a gente, não sei se é cultura, mas a nossa mentalidade também, eu acho que a gente quer viver muito o presente, e é isso que tu estava falando, teu pai já estava pensando lá na frente, né? Não E sei se ele estava pensando lá na frente, mas com certeza me ajudou no sim, meu futuro. Eu acho que ele que faz experiência que ele não teve oportunidade e ele viu que poderia ser importante. Ele disse que ele poderia ter sido um grande não, mas um jogador de futebol, mas visto que o pai dele não queria ou não tinha essa visão, ele fez alguns ajustes na minha trajetória aí. poxa, que legal, história Bacana. bem sucedida do teu pai também, né? Sim, Já era um estrategista, né? Porque, querendo sim, ou não, isso foram estratégias que ele bolou para ele, igual eu aparecer no cenário nacional. Às vezes ele me convencia a trocar de time, mesmo eu não querendo, porque tinha alguma coisa por trás. E quando você vê, hoje em dia, os planos deles foram de sucesso, né? que legal. E você chegou na Bélgica como atleta, já no futsal, primeira divisão, como é que foi? Na verdade, o clube que eu vim, eles já tinham feito uma pesquisa, já tinham me visto jogar em 96, né, no Campeonato Mundial Universitário. Uhum. E aí, em 2001, esse clube subiu da segunda divisão para a primeira divisão e, por meio de pessoas de Belo Horizonte que estavam aqui no meio do futsal, perguntaram se eu ainda existia. Falou, existe o Zico que jogou lá ainda? Ah, existe. Oi, você não sabe se ele não quer vir jogar? Como é que ele está aí? Foi esse o contato e cheguei aqui num time que tinha acabado de subir da segunda divisão para o campeonato da primeira divisão belga. Nesse primeiro ano, nós terminamos em terceiro lugar na competição e fomos campeões da Copa, que até então era um feito raro, uma conquista rara para um clube que tinha acabado de subir da segunda divisão. Desculpa, Ricardo. Então, e aí começou
minha trajetória aqui na Bélgica. E o tempo de treinador, de jogador até treinador, como é que foi essa transição? Chegasse a jogar e já começar a treinar outro time, como é que foi? Na verdade, eu acho que eu sou treinador desde a minha infância, né? Assim como todos nós brasileiros, então eu já na rua lá, por eu ser o que tinha mais evidência, então você vai ali para trás, fica de back, você vai lá para frente, eu vou ficar aqui no meio, ou você pequenininho aí que não dá para jogar com a gente, você fica lá atrás do gol sendo gandula e vai buscar a bola na hora que a bola vai para longe. E nos jogos de botão, né? Que hoje em dia também acho que a criançada nem deve conhecer, mas na minha época era febre. Jogo de botão, eu escalava meu time, eu mesmo chutava a bola para fora, falava que aquele era ruim demais e colocava tirava, outro trocava no lugar. E aí, acho que essa foi minha primeira experiência, vamos dizer, de treinador. Depois, de uma maneira inconsciente, eu fui treinador de escolinha quando eu ainda tinha 15 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, mas acho que a grande maioria também dos estudantes que querem seguir no esporte, mas foram em escolas de futebol que eu comecei. E aí, escolas do Colégio Santo Antônio, então eu era treinador das categorias sub-11 e sub-9. E quando eu cheguei na Bélgica, eu queria continuar trabalhando. Primeiro porque eu treinava muito pouco aqui, então meu tempo ocioso era muito grande. E eu queria conviver, aprender a língua, ver um pouco como que era a cultura daqui. E aí comecei a dar treinos também para as categorias menores do clube que eu estava. Fiz isso, passei por quase todas as categorias de futsal aqui até 2007. Em 2007, me convidaram para pegar uma equipe sub-20, que disputava já o campeonato da categoria da Bélgica inteira. E no primeiro ano, depois de 12 anos de hegemonia de um clube, nós nos tornamos bicampeões. E aí só confirmou o que eu já sabia que eu queria ser treinador também. Antes disso, esqueci, logo que eu cheguei, a Federação Belga oferecia o curso de treinador de futsal, uma especialização, vamos dizer assim, e eu fiz durante 2 anos esse curso da federação. E aí, em 2010, minha primeira experiência como treinador de uma equipe adulta foi logo na seleção belga. Seleção belga? Eu me naturalizei em 2008, me naturalizaram, na verdade, e eu fui atleta da seleção de 2008 a 2010. E em 2010 houve uma troca da comissão técnica. E o treinador que assumiu, ele me convidou para fazer parte da comissão dele, mas eu teria que parar de jogar, não poderia ser atleta jogador. Eu falei, beleza, está na hora de viver essa experiência, já tinha meus 34 anos, e aí eu fui auxiliar da seleção principal e era o treinador da seleção belga sub-21. Porém, o treinador, ele era mais um gestor, então ele se ocupava da parte fora da quadra, da logística, sim. De tudo. E a parte técnica, ele falou, é com você.